A medalha Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam, no mínimo, 30 anos de atividade ininterrupta em benefício do Instituto dos Advogados Brasileiros. Associe-se. A minha carta passou 209 anos guardada pela história, até ser descoberta nos arquivos públicos do Piauí pelo historiador e antropólogo Luiz Motti. O mais antigo documento de reivindicação de uma pessoa escravizada a uma autoridade foi escrito em 6 de setembro de 1770 por mim, uma mulher negra e que viveu no sertão do Piauí. Uma época em que saber ler e escrever era incomum entre a elite, eu, então escravizada, ousei fazer da escrita a minha ferramenta de luta por justiça para aqueles que, como eu, sequer eram vistos como gente. Para isso, eu escrevi para a maior autoridade da região na época, o governador da capitania do Piauí. A minha carta chegou até ele e contou com o apoio do tenente José Esteves Falcão, que naquela época era administrador da Fazenda Algodões. Ainda não foi encontrado registro através de documento que comprove a resposta do governador. Mas o fato é que, no inventário de 1778 da Fazenda Algodões, constava em uma relação de trabalhadores da propriedade um casal, formado por Esperança Crioula, com 27 anos, e Inácio, um negro Angola, de 57 anos, e mais 7 crianças. Desde que a carta foi encontrada, eu me tornei filme, livro, peça de teatro, performance, música, história infantil e também em quadrinho, estátua, monumento público, dissertações de mestrado e teses de doutorado, feriado estadual no Piauí, medalha. Entre 2016 e 2018, juristas e historiadores, liderados pela professora doutora Maria Sueli Rodrigues de Souza, se reuniram numa pesquisa que resultou na publicação do dossiê Esperança Garcia, um símbolo de resistência na luta pelo direito. Como desdobramento, a carta foi reconhecida como uma petição em 2017. Reconhecida por unanimidade como a primeira advogada piauiense pelo Conselho Seccional da OAB Piauí. E em 2022, fui declarada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como a primeira advogada do país. Olha, não entendeu a morte que atravessou tempo e espaço para abrir caminhos. Cada uma de nós que ousou segurar uma pena ou uma caneta, ou encostar numa máquina de escrever, ou num teclado de computador para fazer valer a justiça, sabe o peso dessa escolha e o impacto dessa decisão. Aliás, nós somos mulheres potentes e transformamos o nosso entorno e movemos a estrutura. Se me fosse permitido um único desejo, eu gostaria que a minha vida fosse uma história de esperança, sabe? E que a minha pena servisse de estímulo para que outras canetas se libertassem e dançassem sobre o papel. Para que todas as mulheres tivessem a possibilidade de escrever as suas memórias. Eu sou um ideal de justiça que não morre e que inspira.
e reverencio os passos que vêm de longe, de longe. E para todas e todos vocês que dão continuidade a este legado, muito obrigada! Hoje eu tenho o privilégio de saudar a nossa nova associada da Casa de Montezuma, a doutora Esperança Garcia. Seja muito bem-vinda, doutora Esperança Garcia, a esta casa. A doutora Esperança Garcia já é patrona de uma comenda em nosso instituto, como já foi dito, o conjunto de medalhas Esperança Garcia, destinada às mulheres de reconhecida trajetória na defesa dos direitos humanos e luta pela equidade de gênero e raça, e respeito à diversidade. É a única mulher homenageada com seu retrato neste plenário histórico, destinado ao rol dos grandes advogados e juristas brasileiros, aqui, recentemente inaugurado. A única mulher, antes mesmo de ser membro deste instituto. O reconhecimento, a doutora Esperança Garcia, também já foi mencionado, foi reconhecida por unanimidade como a primeira advogada piauiense pelo Conselho Pleno daquela seccional, atendendo a um pedido da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da seccional do Piauí em 2017. O reconhecimento foi fundamentado no trabalho coletivo realizado por juristas e historiadores, que resultou na publicação do dossiê Esperança Garcia, símbolo de resistência na luta pelo direito. Em termos formais, a carta escrita por Esperança Garcia atende aos elementos jurídicos essenciais de uma petição: endereçamento, identificação, narrativa dos fatos, fundamento no direito e pedido. Em termos materiais, Esperança Garcia teve atuação singular, porque resistiu através da luta pelo direito e atuou como membro da comunidade política que a escravizava. Nas palavras de Souza Silva, de 2017, diferente das estratégias de resistência e luta contra a escravidão mais comuns do período, como aquilombamentos, suicídios e assassinatos, formas que negavam o pertencimento à sociedade que as subjugavam. A doutora Esperança Garcia é esta mulher, nascida em 1751, que em 1770 escreveu uma carta endereçada ao governador da capitania, denunciando os maus tratos que ela, outras mulheres e crianças negras sofriam na Fazenda Algodões, no município de Oeiras, sertão piauiense. Cronologicamente, a Carta de Esperança faz dela a primeira advogada do Brasil, posto antes ocupado por Mirtes Gomes, que ingressou na advocacia no Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil em 1899. Importante dizer que o Conselho Federal da OAB, mediante sessão também ordinária de seu Conselho Pleno, em 25 de novembro de 22, reconheceu por aclamação a doutora Esperança Garcia como a primeira advogada brasileira. Entretanto, presidente, eu ouso dizer que hoje acontece o verdadeiro reconhecimento de Esperança Garcia como a primeira advogada brasileira, a partir de seu ingresso em nossos quadros de associados, já que este Instituto dos Advogados Brasileiros é a instituição sucessora do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, fundado em 1843. E é a primeira instituição de organização da classe dos advogados em nosso país. Importante lembrar e homenagear as advogadas membros da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, da Seccional Piauí, de 2016 a 2018, que, através da sua luta, trouxeram a doutora Esperança Garcia, por sua memória ancestral, ao devido espaço de reconhecimento político e jurídico. A saudosa, como já mencionada pelo Adame, presidenta, doutora Maria Sueli Rodrigues de Souza, já falecida, a vice-presidenta Andréa Marreiro Barbosa, a secretária Mariana Cavalcante Moura,
a secretária adjunta Malu Flávia Porto Amorim. Como doutora, nossa comendadora Benedita disse, nós nunca chegamos a lugar nenhum sós. Estamos sempre acompanhadas por outras mulheres. E essas mulheres precisam ser reverenciadas. Já me encaminho para o final, presidente, agradecendo ao nosso diretor, Paulo Maltes, presidente da Comissão de Admissão, e toda a comissão pelo trabalho nesse processo. Estou convencida que, mais uma vez, o nosso Instituto honra a sua história. E Vossa Excelência, nessa presidência, faz tal qual já foi feito por Montezuma, Teixeira de Freitas e outros, defendendo a democracia, a liberdade e a justiça para todos os advogados e advogadas, reforçando a promoção da igualdade de gênero e dando visibilidade à luta antirracista. Obrigada. Obrigado, doutora Leila. Eu convido agora a empossada, doutora Esperança Garcia, para fazer uso da tribuna e fazer sua primeira saudação à Casa de Montezuma. Primeiramente, meus cumprimentos à mesa, ao presidente. Boa noite, boa tarde. Cumprimento aqui aos presentes. Eu sou a doutora Esperança Garcia, que hoje os senhores... Eu sou Esperança Garcia, que hoje os senhores e senhoras chamam de doutora Esperança. Muitos ainda não me conhecem e, quando ouvem a minha história, a primeira informação que recebem é que eu fui uma escravizada. E é verdade. Mas essa não é a única, nem mesmo a principal informação sobre mim. Eu sou uma mulher. Eu sou negra. Sou uma pessoa de muita fé. Sou piauiense, sou cozinheira, sou esposa, sou mãe. Eu sou um ser humano. Passei por essa terra num período duro, vivi muitas dores, também muitas alegrias. Eu ri, eu sonhei, construí laços, eu amei, fui amada. Casei com o meu amor, Inácio. Juntos tivemos filhos, uma família. Então, quando contarem a minha história, lembrem que, mais do que uma escravizada, eu sou um ser humano. As senhoras e senhores já devem conhecer a minha carta e sabem das agruras pelas quais passei. Talvez alguns pensem que isso tudo já foi, já está enterrado. Mas eu preciso dizer que não está. Não está. Eu atravessei quase 3 séculos. E preciso dizer que histórias como a minha se repetem todos os dias. Mesmo com o fim da escravidão. A fé que carregamos continua sendo desrespeitada. As famílias pobres e negras ainda são desmanteladas pela violência do Estado. As mães ainda têm seus filhos agredidos por uma estrutura de poder que nos torna pequenininhas diante do sistema. E mulheres ainda são submetidas a todo tipo de abuso. Diante de todo o sofrimento, eu não condeno aqueles e aquelas que fogem da dor. Não é covardia. É também uma maneira de tentar escapar e sobreviver. Eu mesma fugi muitas vezes, muitas. E fui capturada outras tantas. Um dia acho que entendi que a vida tinha outros planos e queria mais para mim. Eu preferia não ter passado por essas experiências, mas foram elas que me ensinaram a importância de reagir e de lutar. Para isso, eu usei as armas que eu dispunha, a escrita e a lei. E se a minha história, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo,
já considero a minha missão cumprida. Por isso, muito me honra o convite da diretora cultural, doutora Leila Pose. Muito me honra. Muito me honra o doutor Sidney Sanches, meu presidente. O convite para integrar esta casa. A partir de hoje, sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, e aqui peço licença para uma ressalva também das advogadas brasileiras, como eu. Assumo o compromisso nesta cerimônia de permanecer vigilante e continuar zelando pela justiça, como fiz por toda a minha vida. Acrescento que é igualmente uma honra, dar nome à medalha, que hoje é entregue a Benedita da Silva. Uma honra. Uma honra também estar na cerimônia com o doutor Ivo, recebendo a medalha que leva o nome do meu nobre colega Luiz Gama. Muitíssimo obrigada. O Instituto dos Advogados, senhora, especialmente na atual gestão, em razão das características da própria instituição, que dialoga, né, com todas as áreas do conhecimento, tem tido, né, a oportunidade de fazer um elo próximo e trazer personalidades da área da cultura aqui para dentro. Foram muitos os momentos, né? Tivemos falas, homenagens, cantorias, né? Tivemos sarau aqui recentemente, e isso, né, gera um valor para o nosso debate enorme, né? Enfim, ou seja, falar para a sociedade, falar para a cultura, estar na cultura, entender a cultura como elemento propagador de toda a informação que a gente cria aqui nos últimos 181 anos. Então, é uma felicidade enorme para nós, para a diretoria, poder entregar para a Soraya Arnone o conjunto de medalhas Esperança Garcia. Os advogados brasileiros conferem a medalha Esperança Garcia, a ilustríssima atriz, diretora e roteirista Soraya Arnone. Recomenda que lhe é concedida em reconhecimento à sua trajetória na defesa dos direitos humanos, à sua luta pela equidade de gênero, raça e respeito à diversidade. Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024. Associe-se.